Começando mais uma semana aí abençoada, maravilhosa para todos nós. Hoje vai ter palpite gratuito no jogo do Arsenal. O Arsenal que enfrenta a equipe do Nottingham Forest pela Premier League. Isso mesmo, Premier League em plena terça-feira, já que no final de semana tivemos aí jogos das Copas da Inglaterra, a Copa da Liga Inglesa, a Copa da Inglaterra, é tipo a Copa do Brasil aqui para nós, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário, é muito importante para o crescimento dessa comunidade. E vamos direto às análises dos jogos dessa terça-feira, que eu vou analisar vários jogos com vocês, beleza? Vamos nessa! E vamos à análise do jogo do Arsenal, isso mesmo, o Arsenal que entregou o título aí para a equipe do City na última temporada, vem aqui na terceira colocação com 43 pontos, só que ele tem um jogo a mais do que o Manchester City. O Manchester City, na verdade, tem um jogo a menos do que o Liverpool, do que o Arsenal, esse campeonato aí que tá bem duro também. Galera, o jogo é contra o Nottingham Forest, que já teve aí vários brasileiros, Scarpa estava nele. Então assim, ó, Nottingham Forest é um time que eu sinceramente já acompanhei alguns jogos, acho que poderia estar posicionado melhor na tabela. O time em 21 jogos tomou 38 gols, é uma média de menos de 2 gols por jogo tomado, e o Arsenal marcou 42 gols, é uma média exatamente de 2 gols feitos por partida. Galera, onde é que eu consegui encontrar aqui valor para poder trazer para vocês? Estou aqui no site da Betfair. Se você ainda não tem cadastro, já aproveita, faz seu cadastro. Vai aparecer o QR Code em algum lugar aqui desse vídeo e tem também no link abaixo na descrição. Galera, Nottingham Forest e Arsenal. Eu vi aqui um valor no handicap. Para a equipe do Nottingham Forest. Como é que funciona? Eu vou selecionar a opção e vou explicar a vocês. O que é que acontece aqui com essa opção? Para poder dar head no handicap mais 2.5 casa, o Arsenal precisa vencer por 3 gols de diferença ou mais. Sabe quantas vezes o Arsenal fez isso nos últimos 15 jogos pela Premier League, jogando fora de casa? Nenhuma vez. Isso mesmo, nenhuma vez o Arsenal dos últimos 15 jogos conseguiu derrotar uma equipe por mais de 3 gols de diferença fora de casa. E do outro lado tem o Nottingham Forest jogando em casa, não perdeu por 3 gols de diferença para ninguém em toda a temporada da Premier League 2023-2024. Ou seja, apesar de estar mal colocado na competição, é um time que não costuma ser goleado, principalmente jogando dentro de casa. Para vocês terem uma noção, dentro de casa ele empatou com a equipe do Manchester City, ele perdeu para a equipe do Manchester United por apenas 2 gols e, se eu não me engano, perdeu só por 1 gol para a equipe do Tottenham. Estou falando aí das grandes equipes da Inglaterra. É um time que não costuma ser goleado. E além disso, como essa odd aqui é de 1.29, eu vou trazer aqui mercado de cartões, já que a média de cartões do Nottingham Forest é alta e a média de cartões da própria Premier League é a maior da história até essa rodada. Isso muito por conta de algumas alterações que aconteceram nas regras dos campeonatos na Inglaterra. Então aqui, ó, acima de 3.5, vamos ter uma odd aí de 1.63, retorno de 1.638, se você colocar ali R$1.000, beleza? Então a minha análise para o Nottingham Forest e Arsenal é que o Nottingham Forest não seja goleado, não perca por 3 gols ou mais e que tenha mais do que 3.5 cartões no jogo, diante da Premier League com a maior média de cartões da história. E hoje não teve nem suspense, eu já fui direto ao palpite gratuito para vocês. É no jogo Nottingham Forest contra a equipe do Arsenal, jogo válido pela Premier League. Detalhe, o Nottingham Forest vem marcando gols em quase 100% dos últimos 10 jogos pela Premier League. Então é um time que não costuma ser goleado jogando dentro de casa. Entrei aqui, handicap asiático mais de 2.5 para o Nottingham. Isso significa que o Nottingham Forest pode perder por até 2 gols de diferença, que ainda assim essa parte da operação aqui ela bate. A outra parte da operação é mercado de cartões. Estamos diante aí da Premier League, que está tendo um número altíssimo de cartões por jogo, muito devido às alterações que sofreram nas competições da Inglaterra, e entrei aqui no over 3.5. Juntando essas duas operações aqui, essas duas partes, deu uma odd de 1.63, coloquei uma unidade, minha unidade é de 1.000, odd 1.63, retorno de 1.638. Esse é o meu palpite gratuito para essa terça-feira de futebol, para a gente começar aí com o pé direito, beleza? Então
Então é só torcer aí para o Nottingham não ser goleado e para sair mais de que 3,5 cartões nessa partida. Vamos à análise do nosso segundo jogo, é jogo que vale vaga para a semifinal da Copa da Alemanha. Temos aqui dois times da segunda divisão da Bundesliga 2. Olha isso aqui, São Paulo jogando contra o Fortuna Düsseldorf. Na Bundesliga 2, o São Paulo é o líder, é o primeiro colocado, e o Fortuna Düsseldorf é o quarto colocado. Agora, o que é que eu quero que vocês olhem aqui comigo? Esse padrão aqui, ó. Último jogo dos dois times, 2-1, outro 0-0, 0-0, 1-0, 2-0. Temos aqui vários padrões presentes. O primeiro, não ambas. O segundo, menos de 2,5, aconteceu em 4 das últimas 5 partidas. O terceiro, menos de 3,5, aconteceu em 100% dos últimos 5 jogos. E eu acompanhei aqui, coloquei entre as duas equipes, tá aqui ó, eu puxei os dados entre as duas equipes e menos de 3,5 gols aconteceu em 100% dos últimos 10 jogos entre essas duas equipes. E olha como a odd aqui tá interessante, 1,44, só que eu vou puxar aqui com vocês um negócio. Vem aqui. Vamos aqui na Copa da Inglaterra, DFB Pokal, São Paulo e Fortuna Düsseldorf. Olha essa odd aqui comigo. Menos de 3,5 a 1,50. A Betfair está com a odd super valorizada. Já aproveita, faz o seu cadastro. Porque, ó, 1,50 para sair menos de 3,5 gols. O jogo pode terminar 0-0. Pode ter um gol, 2 gols ou até 3 gols, que ainda assim bate essa operação. Enquanto aqui a odd aparece de 1,44. Na Betfair nós temos uma odd de 1,50. Essa é a minha análise para esse jogo que vale vaga nas semifinais da Copa da Alemanha. Vamos à análise de mais um jogo da Premier League. Temos o Aston Villa, a sensação dessa atual temporada, contra a equipe do Newcastle. Por que sensação? O time é o quarto colocado, enquanto o Newcastle, que se esperava mais dele, é o 10º colocado, que inclusive jogou Champions League. O que é que vem acontecendo com o Newcastle? Vem sofrendo muito com as lesões. Agora, sinceramente, essa odd aqui de 1,90 para o Aston Villa, eu acredito que ela poderia ser um pouco mais alta, já que o Newcastle não é uma equipe tão inferior assim. E o que é que acontece? Que eu vi aqui um padrão do Aston Villa analisando antes para vocês. Dos últimos 13 jogos que o Aston Villa venceu, e nenhum deles ele venceu por mais de 2 gols de diferença. 2 gols ou mais de diferença. Então, onde é que eu vou buscar aqui esse valor? Eu vou buscar no handicap a favor do Newcastle. Aqui, ó. Aston Villa e Newcastle. Vou trabalhar aqui, ó. Mais de 1,5. Como é que funciona aqui? O Newcastle pode vencer o jogo, empatar o jogo ou perder até por 1 gol de diferença, que ainda assim a nossa operação está dentro. Eu acho o Newcastle um time muito bom, muito bem qualificado, muito bom tecnicamente, porém vem perdendo aí algumas peças, e sem contar aqui dos últimos 13 jogos, em nenhum deles o Aston Villa conseguiu vencer um adversário por 2 gols ou mais de diferença. E vou trabalhar aqui junto com vocês mercado de escanteios. Eu poderia deixar só essa análise aqui de 1,36 para você fazer uma múltipla. Mas Pedro, eu quero fazer uma aposta seca dentro do jogo do Aston Villa contra o Newcastle. Você vem aqui no mercado de escanteios e puxa a linha mínima de mais 7,5. Olha para aí, vai dar uma odd de 1,80. Handicap asiático mais 1,5 a favor do Newcastle e mais de 7,5 escanteios, odd de 1,80 nesse jogo da Premier League. Vamos agora de clássico paulista, porque temos aqui a equipe do Corinthians, que está sendo uma boa decepção nesse campeonato paulista, enfrentando a equipe do São Paulo. No seu grupo, o Corinthians é o segundo colocado, muito por conta de Mirassol, e Inter de Limeira também não está conseguindo fazer seus resultados. Porque o interessante é que essas equipes, elas enfrentam equipes de outros grupos. O São Paulo é o líder do seu grupo, com 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota. O time está bem. Galera, o que é que eu vou trazer aqui para vocês que eu identifiquei como um padrão entre essas duas equipes? Eu não vou levar muito em consideração esses jogos recentes aqui das últimas 10 partidas, porque vai acabar envolvendo aí amistosos e os últimos jogos do Brasileirão do ano passado, que não tem nada a ver com o Campeonato Paulista. E vou procurar aqui, ó, o retrospecto entre as duas equipes. Olha comigo esses números, esses dados. Último jogo entre as duas equipes: 2-1 São Paulo, 2-0 São Paulo, 2-1 Corinthians, 1-1 e 2-1. Temos presente aqui alguns padrões. Primeiro deles, dos últimos 5 jogos, tivemos 4 jogos com ambas. Dos últimos 5 jogos, tivemos em 100% deles
mais de 1.5 gols. E detalhe, eu olhei ainda o sexto, o sétimo e o oitavo jogo, em todos eles também tiveram mais do que 1.5 gols. E aí eu venho aqui na odd de mais de 1.5, 1.53. Venho aqui na Betfast e olho a odd do mais de 1.5 gols, 1.56. É dessa forma que eu vou entrar nesse jogo de Corinthians contra São Paulo. Mais de 1.5 gols na partida. Essa é a minha análise, mesmo sabendo que o Corinthians é um time de poucos gols. Só que quando enfrenta a equipe do São Paulo, quando jogam esse clássico, tem uma tendência e um padrão de sair mais gols. Agora, já que eu tô falando de clássico paulista, dá uma olhadinha aqui nessa camisa do Palmeiras. Sério, galera, essa camisa tá sacanagem, viu? Que camisa linda, linda, linda. Sem clubismo, sem clubismo. Comenta aqui se essa camisa do Palmeiras tá bonita ou não tá. Sério. Rapaz, ganhei ela esse final de semana quando eu fui pro jogo do Palmeiras. Foi o primeiro jogo, inclusive, do Palmeiras com essa camisa aqui, Gola Polo. Dá quase pra ir pra festa, né? Dá mesmo. Beleza? Então tá aí a análise clássico paulista, Corinthians contra São Paulo, mais de 1.5 gols. E já que eu falei de campeonato paulista, eu tenho que falar também de campeonato carioca. Temos aí a equipe do glorioso Botafogo jogando dentro de casa contra a equipe da Portuguesa. Botafogo que tá fazendo um bom início de campeonato. É o segundo colocado, de 4 jogos tem 3 vitórias, nenhum empate e uma derrota. A Portuguesa também está fazendo um bom início de campeonato. Ó. É o quarto colocado, de 4 jogos, 2 vitórias, um empate e uma derrota. Qual é o detalhe? É que a Portuguesa já enfrentou Flamengo e Fluminense, todos os dois com time reservas. Com um ele conseguiu empatar, que foi o Flamengo, e o outro ele perdeu mesmo com jogadores reserva do Fluminense. O que é que acontece aqui para esse jogo? Essa odd de 1.53 para o Botafogo jogando dentro de casa, na minha cabeça, os oddmakers só pode ter pensado que o Botafogo vai com time reserva. Só que eu fiz a pesquisa em vários meios de comunicação e o que é que tem que se falado? Que o Botafogo ele tem alternado, o técnico Thiago Nunes ele tem alternado entre jogadores titulares e jogadores reserva. Jogadores titulares e jogadores reserva. No jogo de sábado que ele venceu, ele jogou com o time reserva. A tendência é que o Botafogo jogue este jogo contra a Portuguesa com o seu time titular, com os 11 melhores que ele tem à sua disposição. E aí, sinceramente, Botafogo com o time titular jogando dentro de casa numa odd de 1.53 contra a Portuguesa do Rio de Janeiro, eu tô nessa operação aqui, Botafogo para vencer esse jogo. Aí você pode, se quiser, esperar um pouco, chegar mais próximo do horário do jogo para ver a escalação real. Só que aí também corre o risco de você pegar uma odd já desvalorizada. A minha análise é uma vitória do Botafogo jogando dentro de casa contra a equipe da Portuguesa. E dessa forma aí, turma, encerra as análises do primeiro dia da semana de jogos, de partidas de futebol, com análise, com palpite gratuito. Deixei o palpite gratuito aí no jogo do Arsenal contra a equipe do Nottingham Forest. Já aproveita, deixa seu comentário aqui embaixo, deixa seu feedback e tamo junto, vamos nessa, abração. Essa semana vai ter análise dos jogos ainda da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, do domingo, tudo de forma 100% gratuita para você.